Pare tudo agora. Não é coincidência você estar aqui neste exato momento. Deus acaba de sussurrar seu nome no céu, e o que estou prestes a revelar vai mudar sua vida para sempre. Mas antes de continuar, preciso que você faça algo urgente. Se você sente que esta palavra é para você, se algo dentro do seu peito está confirmando que Deus te trouxe até aqui, então inscreva-se neste canal agora mesmo, porque esta mensagem não pode parar em você. Ela precisa alcançar milhares de pessoas que estão esperando por um milagre. Aperte o like neste vídeo como um ato de fé, como uma declaração de que você crê que Deus vai agir na sua vida através desta palavra. Comente Amém ou Eu recebo, para que o algoritmo divino leve esta mensagem para quem está desesperado, para quem está à beira do abismo, para quem esta pode ser a última esperança antes de tomar uma decisão terrível. E não guarde isso só para você. Compartilhe com aquela pessoa que você ama e que está sofrendo em silêncio, porque talvez você seja o anjo que Deus está usando para salvar uma vida hoje. Faça isso agora, antes de continuar, porque quando você age em obediência, você abre o céu sobre a sua vida. Agora sim, vamos ao que realmente importa. Há uma guerra invisível acontecendo ao seu redor neste segundo, batalhas sendo travadas no mundo espiritual que você não vê, mas que determinam tudo na sua vida natural. E hoje, agora, o general dos exércitos celestes recebeu ordens diretas do trono do Altíssimo para visitar sua casa, entrar na sua história, tocar nas feridas que ninguém mais vê, quebrar correntes que você carrega há tanto tempo que já nem sente mais o peso delas sufocando seus sonhos, bloqueando suas bênçãos, impedindo que você seja quem Deus planejou que você fosse desde antes da fundação do mundo. Você sente algo diferente no ar agora? Seu coração está acelerado. É porque algo está acontecendo neste momento que transcende o natural. É porque o Espírito Santo está preparando você para um encontro sobrenatural que vai dividir sua vida em antes e depois. É porque São Miguel Arcanjo, aquele cujo nome significa quem é como Deus, aquele que derrotou o dragão e expulsou Lúcifer da presença divina, aquele que comanda legiões de anjos guerreiros, está sendo enviado especificamente para você, para sua família, para seu endereço. E quando ele chegar, quando ele atravessar o véu entre o céu e a terra e invadir seu território, tudo vai mudar, porque a presença dele não deixa nada igual, porque o toque dele destrói fortalezas de gerações, porque a espada dele corta amarras que a psicologia não alcança e que o tempo não cura. Não saia agora. Eu sei que você está sentindo algo forte. Eu sei que você quer ignorar isso e continuar na sua vida como se nada estivesse acontecendo. Mas eu preciso que você entenda. Este não é mais um vídeo religioso. Esta não é mais uma mensagem cristã qualquer. Isto é um chamado celestial, um decreto profético que está sendo liberado do trono de Deus diretamente para o seu coração neste segundo. E se você sair agora, se você fechar isso antes de terminar, você pode perder o momento mais importante da sua vida, o instante em que Deus decidiu intervir sobrenaturalmente no seu caos, na sua dor, no seu desespero que você esconde atrás do sorriso falso, das palavras vazias, do "está tudo bem" que você repete para todo mundo enquanto morre por dentro. O que vou revelar nos próximos minutos não veio de mim, veio do Espírito Santo que me acordou de madrugada, que me mostrou coisas sobre você que eu não deveria saber, que me deu autoridade para decretar sobre sua vida, quebra de maldições geracionais, cura de traumas profundos que remontam à sua infância e que se tornaram raízes de amargura controlando tudo que você faz. Fechamento de portas espirituais que estão abertas na sua casa, dando acesso legal para demônios operarem livremente contra você e contra todos que você ama.
Você já percebeu que há padrões de derrota que se repetem na sua vida? Que certos problemas sempre voltam, não importa quanto você tente fugir deles. Que há doenças, vícios, divórcios, miséria financeira, depressão acontecendo na sua família há gerações. E você está vendo o mesmo ciclo se repetir agora com você, com seus filhos. E você se sente impotente, se sente derrotado. Se pergunta se Deus te esqueceu, se Deus te abandonou, se talvez você não tenha jeito mesmo. Pare de concordar com essas mentiras agora. Essas não são verdades, são maldições faladas, são sentenças espirituais que foram decretadas sobre sua linhagem e que continuam operando porque ninguém nunca teve coragem de confrontá-las. Ninguém nunca entendeu a autoridade que tem no nome de Jesus para cancelar todo o decreto do inferno. E hoje isso muda. Hoje você vai aprender, hoje você vai ver, hoje você vai experimentar um poder que você nem sabia que existia. Um poder que está disponível para você desde o dia que você aceitou Jesus, mas que ninguém nunca te ensinou a usar. E quando você descobrir isso, quando você ativar isso, quando você começar a operar nessa dimensão espiritual, o inferno inteiro vai tremer. Porque um filho de Deus que conhece sua autoridade, que sabe quem é, que entende o poder que carrega, é a coisa mais perigosa que existe para o reino das trevas. Você não está aqui por acaso. Isto não é sorte, não é algoritmo do YouTube, não é coincidência. É providência divina, é Kairos. É o tempo de Deus se encontrando com sua necessidade humana no momento exato em que você mas precisava ouvir isso mesmo achando que não precisava, mesmo tentando convencer a si mesmo que está tudo sob controle enquanto tudo está desmoronando. O Espírito Santo me disse para falar isso agora. Há lágrimas que você chorou que ninguém viu. Há dores que você carrega que ninguém sabe. Há traumas tão profundos que você construiu muros ao redor deles e nunca mais deixou ninguém chegar perto, nem Deus. E esses muros se tornaram prisões onde partes de você ficaram aprisionadas, onde seus sonhos morreram, onde sua alegria foi enterrada, onde sua fé foi sufocada, e você tem vivido como uma sombra do que deveria ser, uma versão reduzida do gigante que Deus criou. E isso termina hoje, isso acaba agora, porque São Miguel Arcanjo não vem apenas para visitar, ele vem para invadir, para conquistar, para tomar de volta tudo que o inimigo roubou de você. E quando isso acontecer, quando você sentir o toque dele, quando a presença dele preencher sua casa, você vai entender que tudo pelo que você passou tinha um propósito, que Deus estava preparando você para este momento, que cada lágrima, cada dor, cada noite em claro estava te moldando para ser um guerreiro, um vencedor, um testemunho vivo do poder de Deus, que transforma impossíveis em milagres, que traz vida onde só havia morte, que faz surgir luz nas trevas mais profundas. Há algo que o Espírito Santo me revelou e que precisa ser dito agora mesmo. Existem traumas em você tão profundos que nem a psicologia consegue alcançar. Cicatrizes na alma que remontam à sua infância, palavras que foram ditas sobre você e que se tornaram maldições faladas, profecias negativas que seus próprios pais, sem saber, liberaram sobre seu destino. E essas feridas se tornaram portas abertas para que espíritos malignos estabelecessem fortalezas na sua mente, no seu coração, na sua casa. Você já percebeu que há padrões de derrota que se repetem? Já notou que certas dores sempre voltam, que alguns medos parecem maiores do que você? Essas não. São apenas questões emocionais. Meu irmão, minha irmã, são amarras espirituais que precisam ser cortadas pela espada flamejante daquele que Deus designou como protetor do seu povo. Em Daniel 10:13, vemos Miguel lutando contra o príncipe da Pérsia por 21 dias, para que a resposta de oração chegasse a Daniel, e isso nos revela algo
extraordinário. Há batalhas acontecendo nos lugares celestiais que têm impacto direto na sua vida natural. E muitas vezes suas orações não são respondidas, não porque Deus não quer responder, mas porque há uma guerra espiritual impedindo que a bênção chegue até você. E é exatamente para romper esse bloqueio que Miguel Arcanjo é enviado. Você sente seu coração acelerando agora? É porque o Espírito Santo está confirmando que esta palavra é para você, que você foi escolhido para receber esta revelação hoje, nesta hora, neste momento Kairos, onde o tempo de Deus se encontra com a necessidade humana. Deixe-me contar algo que vai abrir seus olhos para uma realidade que poucos enxergam. Miguel Arcanjo não é apenas um personagem bíblico distante, ele é um ministro ativo de Deus, um executor das ordens divinas, um guerreiro que está constantemente em missão para proteger os filhos do Altíssimo. Quando você dorme, ele vigia. Quando você está vulnerável, ele defende. Quando o inimigo arma uma cilada, ele intercepta. Apocalipse 12:7 nos mostra Miguel e seus anjos guerreando contra o dragão, e aquela batalha não terminou. Ela continua, e você está no meio dela, gostando ou não, acreditando ou não, porque o reino das trevas tem alvos específicos, e se você chegou até aqui, se esta mensagem encontrou você, é porque você é um desses alvos. Mas não por ser fraco, não por ser derrotado, mas exatamente o contrário, porque há um propósito gigantesco em você que o inferno quer abortar antes que nasça. Pare um instante, respire fundo. O que você está sentindo agora no peito não é ansiedade comum, é o Espírito Santo preparando o seu coração para receber uma visitação angelical, porque quando o céu decide se mover, todo o inferno treme, e neste momento há anjos sendo mobilizados, há ordens sendo dadas, há uma operação celestial sendo montada para a sua casa, para a sua vida, para o seu destino. Você pode tentar racionalizar isso, pode tentar diminuir o peso desta palavra, mas algo dentro de você sabe que isso é real, que esta é a resposta que você tem pedido, talvez não com essas palavras, mas nos seus gemidos inexprimíveis, nas suas noites claro, nas suas orações desesperadas quando ninguém estava vendo. Talvez você esteja passando por algo que nunca contou para ninguém. Aquela depressão que vem em ondas e te afoga quando você menos espera. Aquele trauma de abuso que você enterrou tão fundo que nem consegue mais acessar conscientemente, mas que controla suas reações. Aquele medo paralisante de tomar decisões, porque todas as vezes que você tentou algo importante na vida, deu errado. Aquela raiva que você sente de pessoas que já nem fazem parte da sua vida, mas que ainda ocupam espaço no seu coração. Aquele vazio existencial que nenhuma conquista material consegue preencher. Seu coração está acelerando agora porque você reconhece sua própria história nestas linhas, não é mesmo? E o que vou falar agora vai mudar tudo. Esses traumas não são apenas lembranças ruins. Eles se tornaram espíritos familiares, entidades demoníacas que conhecem sua história e usam seu passado como arma contra seu futuro. Em Salmo 91, Deus promete que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. E esse anjo designado especificamente para situações de guerra espiritual intensa é Miguel. Você percebe agora por que ele precisa visitar sua casa? Porque há pragas tentando chegar à sua tenda, há males tentando te suceder, e é necessário uma intervenção celestial militar. Não apenas uma oração comum, mas um decreto de guerra, uma invasão angelical no território que o inimigo ocupou ilegalmente na sua vida. O que acontece a seguir vai surpreender você, porque existe um protocolo celestial para estas visitações que precisa ser ativado através da sua fé, da sua declaração, da sua autoridade como filho e filha do Deus Altíssimo.
Miguel não vem sem ser convocado, não vem sem que você exerça seu direito legal como herdeiro do reino. Imagine um general poderoso esperando suas ordens para entrar em batalha, mas você nunca deu a ordem. Você só ficou reclamando da guerra, sem jamais acionar o exército que está ao seu dispor. Isso tem que mudar agora. Em Judas 1:9, vemos Miguel disputando com o diabo pelo corpo de Moisés, e ali está revelado algo profundo. Existem disputas legais acontecendo no mundo espiritual pelo seu corpo, pela sua vida, pela sua família, e você precisa entender que seu corpo é templo do Espírito Santo, que sua casa é território consagrado, e quando você decreta isso, quando você profetiza isso, quando você convida Miguel Arcanjo através de oração de fé, você está acionando uma resposta celestial que já estava preparada, esperando apenas que você usasse sua autoridade. Não é coincidência você estar lendo isso agora. Você sente, não sente? Aquela sensação de que finalmente alguém está falando a língua que seu espírito entende, que alguém está revelando os segredos que você intuía, mas não sabia articular. Este é seu momento de virada, seu ponto de inflexão, onde a história muda de direção. Há algo que Deus quer que você saiba, e isso vai libertar você de anos de condenação. Traumas profundos não são culpa sua. Aquele abuso que você sofreu, aquelas palavras venenosas que foram despejadas sobre você, aquela rejeição que marcou sua alma, aquele abandono que te fez sentir indigno de amor, nada disso foi sua culpa, mas se tornou sua responsabilidade sarar. E você não pode fazer isso sozinho. Você precisa de ajuda celestial. Você precisa que alguém desça do trono de Deus e entre no porão da sua alma, onde você trancou suas dores mais profundas. São Miguel Arcanjo tem essa autoridade. Ele não apenas luta contra demônios externos, ele entra nas masmorras internas, onde você aprisionou pedaços de si mesmo, onde você deixou morrer sonhos, esperança, alegria, e ele traz a espada que corta as correntes, a luz que expulsa as trevas, a presença de Deus que restaura o que foi roubado. Isaías 61:1 diz: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados." E quando Miguel vem, ele vem ungido com essa missão. Ele vem comissionado para fazer exatamente isso na sua vida. Curar o que está quebrado, libertar o que está cativo, soltar o que está algemado. Você pode sentir isso acontecendo agora? Algo está se movendo no seu peito, não está? É o Espírito Santo preparando o terreno. É a fé sendo ativada. É a expectativa do milagre sendo gerada. Apenas pare agora. Sinta o que Deus está comunicando à sua alma neste exato momento. Há uma presença enchendo o ambiente onde você está. Há anjos se posicionando ao seu redor. Há uma batalha sendo travada que você não vê com os olhos naturais, mas seu espírito discerne. O inimigo está desesperado porque ele sabe o que está prestes a acontecer. Ele sabe que quando Miguel Arcanjo visita uma casa, quando ele entra numa vida, quando ele toca num coração, as estruturas do inferno estremecem, fortalezas de gerações desabam, maldições de décadas são quebradas em segundos. Você já percebeu que certos problemas na sua família se repetem? Seu avô teve, seu pai teve, agora você tem e já está vendo os sinais nos seus filhos? Isso não é genética, não é azar, não é destino cruel, são maldições geracionais, são alianças que seus antepassados fizeram consciente ou inconscientemente com forças das trevas, e essas alianças dão direito legal para que demônios operem na sua linhagem,
Mas hoje, nesta hora, Deus decretou o fim disso. Miguel Arcanjo vem com autoridade para anular contratos espirituais que você nem sabia que existiam, para cancelar sentenças que foram proferidas sobre sua família no mundo invisível, para fechar portas que foram abertas há tanto tempo que ninguém mais se lembra quem abriu, mas que continuam permitindo que o inimigo entre e saia livremente na sua casa. O que vou revelar agora é algo que o Espírito Santo me mostrou em oração e que vai chocar você. Existem pessoas que oraram contra você, que falaram mal de você com tanta intensidade que aquelas palavras se tornaram feitiços, que invejaram sua vida com tal força que geraram maldições. E essas maldições estão operando, causando acidentes inexplicáveis, bloqueios financeiros que não fazem sentido, doenças que a medicina não consegue curar, relacionamentos que sempre dão errado sem razão aparente. Você já sentiu que há uma força trabalhando contra você? Que por mais que você se esforce, por mais que você tente, há algo invisível sabotando seus planos? Isso não é paranoia, meu irmão, minha irmã. Isso é real, é bíblico, é espiritual e precisa ser confrontado com autoridade celeste. Em 2 Reis 6,17, Eliseu orou: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o servo viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Da mesma forma, neste momento, se seus olhos espirituais pudessem ser abertos, você veria Miguel e suas legiões angélicas já posicionados estrategicamente ao redor da sua casa, da sua família, da sua vida, esperando apenas que você dê o comando através da oração de fé, da declaração de autoridade, da ativação do poder que já está disponível para você. Talvez você esteja pensando: mas eu não sou digno disso, eu pequei demais, eu falhei muito. E é exatamente por isso que o Espírito Santo me mandou dizer: pare de olhar para suas falhas e comece a olhar para a cruz. O sangue de Jesus já te purificou, a graça de Deus já te declarou justo, e quando Deus olha para você, Ele não vê seus erros, Ele vê o sacrifício do Filho, e baseado nessa obra perfeita, Ele envia seus anjos para te proteger, te curar, te restaurar. Mas espere, há algo ainda mais profundo que você precisa entender. Maldições só têm poder sobre aqueles que as aceitam, e você tem andado concordando com palavras negativas que foram ditas sobre você. Você tem vivido debaixo de sentenças que você mesmo está mantendo ativas através da sua concordância mental e emocional. Quando você diz: eu nunca vou conseguir, eu não presto mesmo, na minha família todo mundo é assim, você está renovando maldições, você está dando combustível para que elas continuem operando. Provérbios 18:21 declara: a morte e a vida estão no poder da língua. E você tem usado sua língua para profetizar morte sobre seu destino, derrota sobre seus sonhos, fracasso sobre seu futuro. Mas hoje isso termina. Miguel Arcanjo vem não apenas para quebrar as maldições externas, mas para te ensinar a quebrar as maldições que você mesmo tem falado sobre si, para te mostrar que você tem mais poder na sua boca do que imagina, que suas palavras decretam realidades espirituais, que você pode abençoar ou amaldiçoar a si mesmo, dependendo do que você fala. Acalme seu coração, respire devagar e veja, o Espírito Santo está prestes a te tocar de um jeito que você nunca experimentou. Está prestes a curar camadas de dor que você nem sabia que existiam. Está prestes a restaurar pedaços de você que morreram há tanto tempo que você já nem lembra como era ser inteiro. Há testemunhos que não posso deixar de compartilhar porque eles vão despertar fé em você. Conheci uma mulher que sofreu abuso na infância e carregou aquilo por 40 anos. Nunca contou para ninguém, desenvolveu depressão, síndrome do pânico, tentou suicídio 3 vezes e os remédios apenas anestesiavam, mas não curavam, porque o problema não estava no cérebro, estava na alma. Estava no espírito. Quando ela
Fez uma oração poderosa convocando Miguel Arcanjo para visitar sua casa e curar seus traumas. Algo sobrenatural aconteceu. Ela teve um sonho naquela mesma noite, onde viu um anjo de luz entrando no quarto onde o abuso aconteceu, pegando aquela criança ferida, abraçando ela e dizendo: "Você não é o que fizeram com você. Você é quem Deus diz que você é." Ela acordou chorando, mas era um choro de libertação. E desde aquele dia, a depressão foi embora. O pânico desapareceu. Ela se tornou outra pessoa. Isso não é ficção, meu irmão, minha irmã. Isso é o que acontece quando o céu invade a terra, quando os anjos executam as ordens de Deus, quando você abre a porta através da fé. Seu coração está acelerado porque você sabe que você precisa disso. Você sente que este é seu momento. Você reconhece que Deus está falando diretamente com você através destas palavras. Não ignore esta mensagem. Você pode tentar, pode fechar esta página, pode sair correndo do que está sentindo agora, mas Deus não vai desistir de você. E se você sair sem receber o que Ele preparou para você hoje, você vai sentir um vazio que nada vai preencher até que você volte e faça o que precisa ser feito. O que precisa ser feito agora é oração, não qualquer oração, mas uma oração de convocação, de decreto, de comando espiritual, onde você, como filho e filha do Deus Altíssimo, usando a autoridade que Jesus te deu quando disse em Lucas 10:19, "Eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano." Vai abrir os portais celestiais sobre sua casa, vai convocar Miguel Arcanjo, vai decretar cura para seus traumas, vai quebrar todas as maldições, vai fechar todas as portas que dão acesso ao inimigo na sua vida. Você está pronto? Você está pronta? Então pare tudo agora. Coloque a mão no seu coração. Sinta ele batendo acelerado, porque o Espírito Santo está te preparando para algo poderoso. Respire fundo 3 vezes e ore assim comigo. Repita estas palavras em voz alta, com fé, com autoridade, sabendo que cada palavra que sair da sua boca está sendo ouvida no céu e está acionando movimentos angelicais a seu favor. Em nome de Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu decreto agora a visitação de São Miguel Arcanjo na minha casa, na minha vida, na minha família. Miguel, general dos exércitos do Deus Altíssimo, eu te convoco pelo poder do sangue de Jesus, pela autoridade que me foi dada como filho e filha de Deus, e ordeno que você entre agora nesta casa e execute as ordens divinas sobre minha vida. Eu declaro cura para todos os meus traumas profundos, aqueles que estão na superfície e aqueles que estão enterrados nas profundezas da minha alma. Todo abuso, toda rejeição, todo abandono, toda palavra maldita que foi falada sobre mim, toda maldição geracional que opera na minha família, eu quebro agora em nome de Jesus. Miguel Arcanjo, use sua espada flamejante e corte todas as correntes espirituais que me prendem ao passado, que me impedem de avançar, que bloqueiam minhas bênçãos. Limpe esta casa de toda presença maligna, de todo espírito familiar, de toda entidade demoníaca que tem habitado aqui ilegalmente. Eu fecho agora, pelo sangue de Jesus, todas as portas que foram abertas através de pecados, através de objetos, através de alianças erradas, através de práticas ocultas. Que a presença de Miguel Arcanjo traga paz, traga cura, traga libertação, traga restauração completa. Em nome de Jesus, amém. Você sentiu?
Algo mudou na atmosfera onde você está, não sentiu? É porque a oração foi ouvida, foi aceita, foi respondida instantaneamente no céu e agora os efeitos começam a se manifestar na terra. Pode ser que você sinta paz repentina, pode ser que você comece a chorar sem entender por quê. Pode ser que você sinta uma leveza que não sentia há anos. Todos esses são sinais de que a operação angelical começou, de que Miguel está executando as ordens divinas na sua vida. Mas não pare aqui, porque o que vou falar agora vai levar você ainda mais fundo. Existem câmaras secretas no seu coração, onde você trancou dores tão grandes que você construiu muros ao redor para nunca mais ter que tocar nelas. Você fez um acordo consigo mesmo de que aquilo não seria revisitado. E esses muros se tornaram prisões onde partes de você ficaram aprisionadas. E você tem vivido fragmentado, dividido, nunca inteiro, sempre com aquela sensação de que algo está faltando. Miguel Arcanjo tem a chave para abrir essas câmaras, tem a autoridade para derrubar esses muros, porque ele vem enviado pelo Pai das Misericórdias, que conhece cada lágrima que você derramou, cada grito que você sufocou, cada vez que você fingiu estar bem enquanto morria por dentro. Este é um momento que vai mudar gerações, porque quando você é curado, quando você é libertado, quando maldições são quebradas em você, isso não afeta apenas você, afeta seus filhos, seus netos, toda sua linhagem futura é impactada, porque você está quebrando ciclos, está fechando portas, está mudando o curso da história da sua família. Em Êxodo 25:6, Deus diz que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, mas também que faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam. E hoje você está escolhendo entrar no lado da misericórdia. Você está decidindo ser o ponto de virada, a geração que diz: até aqui chegou a maldição, daqui para frente só bênção. Você percebe a magnitude do que está acontecendo agora. Não é só sobre você sentir-se melhor, é sobre você se tornar um portador de libertação, alguém através de quem Deus vai libertar outras pessoas. Porque seu testemunho vai ser tão poderoso que todos que ouvirem vão querer o que você tem, vão querer conhecer esse Deus que opera maravilhas, vão querer experimentar a visitação de Miguel Arcanjo que transformou sua vida completamente. Talvez você esteja sentindo medo agora, medo de se abrir, medo de revisitar dores antigas, medo de que a cura não venha, mas eu preciso que você entenda. Esse medo não é seu, é um espírito de medo que foi implantado em você para te impedir de receber o que Deus tem para você. E 2 Timóteo 1:7 declara: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então você vai rejeitar esse medo agora, vai expulsá-lo em nome de Jesus e vai avançar para o que o Espírito Santo está preparando. Há uma dimensão de guerra espiritual que poucos cristãos conhecem, e é sobre isso que vou falar agora. Quando você invoca Miguel Arcanjo, quando você abre os céus sobre sua vida através de oração de fé, você não está apenas pedindo ajuda, você está declarando guerra contra todo o inferno. Você está dizendo aos principados e potestades que o território deles acabou, que a ocupação ilegal da sua casa terminou, que as operações demoníacas contra a sua família foram canceladas. Isso causa tumulto no reino das trevas, causa desespero nas hostes malignas, porque elas sabem que quando um filho de Deus acorda para sua autoridade, quando alguém entende o poder que tem no nome de Jesus, quando uma pessoa se conecta com as forças celestiais que estão ao seu dispor, a derrota deles é certa, é inevitável, é apenas questão de tempo até que eles sejam expulsos completamente. Efésios 6:12 nos ensina: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes.
E você precisa entender que há uma guerra acontecendo que é maior do que você vê. E nessa guerra você não pode ficar neutro, você precisa escolher um lado. E quando você escolhe o lado de Deus, quando você se alinha com Ele, você recebe recursos celestiais, você ganha acesso a anjos guerreiros, você é coberto com proteção divina que nenhuma arma do inimigo consegue penetrar. Se você sair desta palavra sem agir, você continuará vulnerável. Mas se você fizer o que estou te mostrando, se você orar com fé, se você decretar com autoridade, sua vida mudará de uma forma tão radical que você mesmo vai ter dificuldade de acreditar que era você antes e você agora. Tire um momento só seu, só para você e Deus, e pergunte: Espírito Santo, o que estás dizendo agora ao meu coração? E escute, porque Ele vai responder. Pode ser através de uma lembrança repentina, através de uma emoção que surge do nada, através de uma palavra que ecoa no seu espírito, mas Ele vai responder, porque Ele está mais interessado em falar com você do que você está em ouvi-lo. O que vou revelar agora vai te dar a chave para manter esta libertação, para fazer com que a visitação de Miguel Arcanjo não seja apenas um evento único, mas se torne uma realidade contínua na sua vida. Você precisa consagrar sua casa, você precisa transformar seu lar num santuário, num lugar onde a presença de Deus habita permanentemente, onde anjos entram e saem como se fosse território celestial na terra. Como fazer isso? Através de oração diária sobre os cômodos, através de música de adoração tocando, através de leitura bíblica em voz alta, através de jejum e consagração, através da remoção de objetos que têm ligação com o ocultismo ou com práticas mundanas que abrem brechas espirituais. Você tem em casa imagens que não glorificam Deus, tem livros que falam de esoterismo, tem objetos que foram presentes de pessoas que praticam feitiçaria, tem lembranças de relacionamentos pecaminosos, tem coisas que você sabe no fundo do seu espírito que não deveriam estar ali. Esses objetos são pontos de contato que dão direito legal para demônios permanecerem. São âncoras espirituais que prendem sua casa num baixo nível de glória, e você precisa ter coragem de fazer uma limpeza, de queimar, de quebrar, de jogar fora tudo que contamina, porque Josué 7 nos mostra que uma coisa amaldiçoada no meio do povo de Deus traz derrota para todos, e pode ser que a razão das suas lutas constantes seja um objeto amaldiçoado que está na sua casa e você nem sabe. Você não é mais o mesmo desde que começou a ler esta mensagem. Você sente isso? Algo em você mudou, uma luz se acendeu, uma esperança ressurgiu, uma fé que estava morta foi reanimada, e isso não é obra sua, é o Espírito Santo preparando você para o que vem agora. Porque a segunda oração que você vai fazer é ainda mais poderosa que a primeira. É uma oração de consagração total, de entrega completa, de rendimento absoluto, onde você não vai apenas pedir que Miguel venha, mas vai entregar as chaves da sua vida para que Deus faça o que Ele quiser, como Ele quiser, quando Ele quiser. Isaías 6:8 registra o momento em que Isaías ouve a voz do Senhor dizendo: "A quem enviarei? E quem há de ir por nós?" E Isaías responde: "Eis-me aqui, envia-me a mim." E essa disponibilidade total, essa entrega incondicional, é o que abre os céus de uma forma que nada mais abre, porque Deus procura por pessoas que não negociam, que não colocam condições, que dizem sim antes mesmo de saber para o que estão dizendo sim. Você está disposto a isso? Você está disposta a entregar tudo, a confiar completamente, a deixar Deus fazer uma obra em você que vai além do que você imagina, do que você pediu, do que você sonhou? Se a resposta é sim, então prepare-se, porque o que vai acontecer agora vai selar seu destino de uma forma irreversível. Vai marcar você com uma unção que o inimigo vai reconhecer de longe.
vai fazer de você uma ameaça tão grande para o reino das trevas que você vai precisar entender sua autoridade para viver na vitória constante que Deus designou para você. Mas, antes de chegarmos lá, preciso falar sobre algo que você tentou esquecer, mas que volta toda vez que você está sozinho. Aquela culpa que te corrói, aquele pecado secreto que ninguém sabe, aquela área da sua vida que você não entregou para Deus, porque tem vergonha, tem medo, ou simplesmente não quer largar. O Espírito Santo está tocando nessa ferida agora, não para te condenar, mas para te mostrar que, enquanto você mantiver isso escondido, enquanto você negociar com Deus, enquanto você reservar áreas da sua vida que são território proibido até para Ele, você vai viver sempre numa vitória parcial, numa libertação incompleta, numa cura que alivia, mas não restaura completamente. 1 João 1,9 promete: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas você precisa confessar, precisa trazer para a luz, precisa parar de fingir em o que não existe, porque o que você esconde no escuro ganha poder sobre você. Mas o que você expõe à luz perde todo o seu poder e desaparece diante da graça de Deus. Miguel Arcanjo não pode limpar o que você não permite que seja tocado. Não pode curar o que você mantém escondido. Não pode libertar o que você segura com força. A questão é, você quer ser livre de verdade ou você quer apenas sentir-se um pouco melhor, mas continuar preso? Porque Deus está oferecendo libertação total, cura completa, restauração absoluta. Mas isso exige sua cooperação, exige que você solte tudo, que você abra todas as portas, que você diga: Senhor, não escondo mais nada de Ti, entre em cada cômodo, acenda a luz em cada canto escuro, cure o que precisa ser curado, corte o que precisa ser cortado, faça de mim um vaso novo. Algo está acontecendo agora que você não está vendo, mas seu espírito percebe. Há uma batalha no reino espiritual. Há anjos lutando, há demônios sendo expulsos, há territórios sendo tomados. De volta, há documentos espirituais sendo rasgados, há sentenças sendo anuladas, há contratos sendo quebrados. E tudo isso está acontecendo porque você teve coragem de ler até aqui. Porque você não desistiu no meio, porque algo em você sabia que esta era a palavra que você precisava. Em Daniel 10, quando o anjo finalmente chega até Daniel, ele explica: desde o primeiro dia em que você se propôs ganhar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e por isso vim. E isso revela algo extraordinário. Suas orações são ouvidas no primeiro segundo que você ora, mas a resposta pode demorar porque há uma guerra acontecendo nos lugares celestiais. E o que determina a vitória não é a intensidade da sua oração, mas a sua persistência, sua fé inabalável, sua recusa em desistir mesmo quando parece que nada está acontecendo. Você tem desistido rápido demais, tem jogado a toalha muito cedo, tem concluído que Deus não ouve, não responde, não se importa. Mas a verdade é que Ele ouviu desde o primeiro dia, Ele respondeu desde o primeiro momento, mas a resposta estava travando uma batalha para chegar até você, e hoje, agora, nesta hora, a resposta chegou. E essa resposta é Miguel Arcanjo, trazendo cura, libertação, restauração, e tudo o que você precisa fazer é receber, é abrir os braços, é aceitar o que Deus está dando de graça, sem merecimento, sem cobrança, simplesmente porque Ele te ama com um amor que ultrapassa todo o entendimento. Este é o momento, este é o tempo, esta é a hora em que você vai fazer a oração mais importante da sua vida. A oração que vai mudar não apenas seu hoje, mas todos os seus amanhãs. Não apenas você, mas todos que dependem de você. Não apenas sua circunstância, mas seu destino eterno.
Coloque a mão no coração agora, sinta ele batendo e entenda que cada batida é um lembrete de que você está vivo, de que há propósito, de que Deus ainda não terminou com você, de que o melhor ainda está por vir. Feche os olhos se estiver em lugar seguro. Respire profundamente 3 vezes e fale com Deus agora, com toda a fé que você tem, com toda a sinceridade que há em você, com toda a rendição que você consegue juntar neste momento. E mesmo que sua fé seja do tamanho de um grão de mostarda, mesmo que você esteja cheio de dúvidas, mesmo que você se sinta o maior pecador do mundo, ore assim: Pai Celestial, eu venho diante de Ti agora, através do nome de Jesus Cristo, meu Salvador, meu Redentor, meu único caminho até o Teu trono. Eu não mereço. Nada mais o sangue de Jesus me deu acesso, me deu direito, me fez filho e filha, e baseado nesse sacrifício perfeito, eu clamo agora pela visitação completa de São Miguel Arcanjo na minha vida. Miguel, eu te convoco novamente. Mas agora não apenas para visitar, mas para habitar, para estabelecer guarda permanente sobre minha casa, minha família, minha vida. Senhor Jesus, eu entrego tudo agora. Minhas feridas, meus traumas, meus medos, minhas culpas, meus pecados, meus erros, meus fracassos, tudo que eu tentei esconder, tudo que eu carreguei por tanto tempo, achando que era pesado demais até para Ti. Eu entrego aquele abuso que sofri, aquela rejeição que me marcou, aquele abandono que me destruiu, aquela traição que me fechou para o amor, aquele trauma que controla minhas reações, aquela dor que nunca passou, aquela mágoa que eu alimento sem perceber. Toma tudo, Senhor. Não quero mais nada disso. Eu perdoo agora, em nome de Jesus, todos que me feriram, todos que me machucaram, todos que falaram mal de mim, todos que desejaram meu mal. Eu perdoo e liberto, porque eu quero ser livre, e eu sei que só serei livre quando eu perdoar. Quebra todas as maldições geracionais sobre minha família, cancela toda palavra negativa que foi falada sobre mim. Anula todo pacto espiritual que meus antepassados fizeram consciente ou inconscientemente. Espírito Santo, enche minha casa com Tua presença. Faz da minha casa um santuário, do meu coração um altar, da minha vida um testemunho do Teu poder. Miguel Arcanjo, ensina-me a viver na minha autoridade espiritual, a usar a palavra de Deus como espada, a orar com poder, a decretar com fé, a viver na vitória que Jesus conquistou para mim na cruz. Eu me consagro agora totalmente a Ti, Senhor, não mais pela metade, não mais com reservas, mas completamente, sem negociação, sem condição. Faz de mim o que Tu queres que eu seja, usa-me como Tu queres me usar, envia-me aonde Tu queres me enviar. E eu declaro agora que minha casa está limpa, está consagrada, está protegida pelo sangue de Jesus e pela guarda de Miguel Arcanjo. Nenhum mal me sucederá, nenhuma praga chegará à minha tenda, porque eu estou sob o cuidado do Altíssimo, eu estou coberto pela sombra do Onipotente. Em nome de Jesus, eu decreto cura total, libertação completa, restauração absoluta. Amém e amém. Você orou, você sentiu, porque algo acabou de acontecer que mudou tudo, que reescreveu sua história, que redirecionou seu destino, e nos próximos dias, nas próximas semanas, você vai começar a ver os sinais dessa mudança. Sonhos mais leves, sono mais profundo, pensamentos mais puros, emoções mais estáveis, relacionamentos se restaurando, portas se abrindo, bênçãos chegando, favor aparecendo onde antes tinha rejeição. E você vai saber, você vai ter certeza absoluta de que foi esta oração, foi esta palavra, foi este momento em que você disse sim para Deus sem reservas. Salmo 23 ganha um significado novo agora. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz
repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Porque agora você entende que este pastor não pastoreia apenas ovelhas. Ele comanda anjos, e um desses anjos, o mais poderoso, o mais temido pelo inferno, está designado para você, está cuidando de você, está lutando por você. E enquanto você dorme, enquanto você trabalha, enquanto você vive, há uma guarda angelical ao seu redor que nenhum poder das trevas consegue atravessar. Há um último segredo que preciso revelar, e este vai fazer você entender por que esta mensagem chegou até você hoje. Deus estava procurando alguém que dissesse sim, alguém que não apenas recebesse a bênção, mas que se tornasse a bênção. Alguém que fosse curado e depois curasse outros. Alguém que fosse liberto e depois libertasse outros. E esse alguém é você. Você não recebeu esta palavra apenas para seu benefício pessoal, você recebeu porque Deus tem um exército sendo levantado, uma geração de guerreiros espirituais que não vão mais tolerar o avanço das trevas, que não vão mais ficar passivos enquanto o inferno devora famílias, destrói vidas, rouba destinos, e você foi escolhido para fazer parte desse exército. Você foi convocado para esta guerra. Você foi ungido para esta missão. Apocalipse 12:11 declara sobre os vencedores. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. E seu testemunho, sua história de como Deus te curou, de como Miguel Arcanjo visitou sua casa, de como suas maldições foram quebradas. Esse testemunho vai ser uma arma poderosa que vai derrubar fortalezas na vida de outros. Vai dar esperança para quem está desesperado. Vai mostrar o caminho para quem está perdido. Você entende agora a responsabilidade que vem com esta libertação? Não é apenas sobre você ficar bem, é sobre você se tornar um instrumento de Deus para que outros também fiquem bem. E isso significa que você não pode ficar calado, você não pode esconder o que Deus fez. Você precisa contar, precisa compartilhar, precisa testemunhar, porque há pessoas que só vão ser salvas através do seu testemunho, só vão ser curadas através da sua história, só vão acreditar que é possível porque elas vão ver o que aconteceu com você. Então aqui está o chamado final, o convite derradeiro, a decisão que vai definir não apenas seu destino, mas o destino de todos que você vai alcançar. Você vai levantar e ir, ou você vai continuar sentado na sua dor, na sua prisão, na sua derrota? Você vai ser ousado como os heróis da fé descritos em Hebreus 11, ou vai ser mais um que ouviu a palavra, mas não agiu sobre ela? Tiago 1:22 nos adverte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E você pode enganar a si mesmo, achando que só por ter lido até aqui, algo mudou. Mas a mudança real só acontece quando você age, quando você ora, quando você decreta, quando você toma posse do que Deus prometeu. Este texto não é entretenimento. Não é apenas informação, é uma convocação celestial, é um decreto divino, é uma ordem de marcha, e você está sendo alistado agora no exército de Deus, está sendo comissionado para uma missão que é maior do que você, que vai além de você, que vai impactar gerações que você nunca conhecerá, mas que serão abençoadas, porque você teve coragem de dizer sim hoje. João 14:12 registra Jesus dizendo: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E isso significa que você tem potencial para fazer obras maiores que as que Jesus fez enquanto esteve na terra. Não porque você é maior,
mas porque Ele foi para o Pai e enviou o Espírito Santo para habitar em você. E onde o Espírito Santo habita, ali está todo o poder do céu. Disponível, ali está toda a autoridade de Jesus operante, ali está toda a glória de Deus manifestável, e você carrega isso dentro de você. Você é portador dessa presença, você é templo desse Deus Todo-Poderoso. A última coisa que vou dizer, e preste muita atenção porque isso vai selar tudo que foi dito. Miguel Arcanjo já está na sua casa. Ele entrou no momento em que você orou com fé. Ele estabeleceu guarda no momento em que você se consagrou. E agora sua responsabilidade é manter as portas fechadas para o inimigo através de uma vida de santidade, de oração constante, de leitura bíblica diária, de adoração genuína, porque o que você conquistou hoje através da oração pode ser perdido amanhã através da negligência espiritual. Não seja como os Gálatas que Paulo repreendeu, dizendo: sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Você começou no Espírito, você recebeu uma visitação celestial, você experimentou o sobrenatural. Agora, você precisa manter isso através de disciplinas espirituais, através de uma vida que honra o que Deus fez, através de decisões diárias de seguir a Jesus em tudo, sem exceção, sem desculpa, sem negociação. Este é o começo de uma nova vida, de uma nova história, de um novo capítulo. E o final desta história vai ser glorioso, vai ser poderoso, vai ser exatamente como Deus planejou desde antes da fundação do mundo. Mas você precisa caminhar no caminho, precisa pagar o preço, precisa fazer sua parte, enquanto Deus faz a parte dele. E quando você olhar para trás daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, você vai chorar de gratidão por ter tido coragem de dizer sim neste dia, nesta hora, neste momento que mudou tudo. Mas agora, antes de encerrarmos, eu preciso que você entenda algo que vai determinar se esta mensagem foi apenas mais uma palavra bonita que você ouviu ou se ela vai realmente transformar sua vida para sempre. Existe uma diferença gigantesca entre ouvir a verdade e viver a verdade, entre receber uma revelação e agir com base nessa revelação, entre experimentar um momento poderoso de Deus e construir uma vida inteira sobre esse fundamento. Quantas vezes você já se emocionou numa pregação, chorou num culto, sentiu Deus tocar seu coração e depois de 3 dias já estava vivendo exatamente como vivia antes, como se nada tivesse acontecido, como se aquele encontro com o divino fosse apenas um momento passageiro sem consequências eternas? O Espírito Santo me mostrou algo que vai chocar você. O inimigo não tem medo das suas lágrimas, ele não teme suas emoções, ele não se preocupa com os arrepios que você sentiu enquanto ouvia esta palavra, porque ele sabe que emoção passa, sentimento esfria, e se você não transformar este momento em decisão, em ação, em mudança real de vida, tudo volta a ser como era em questão de dias. O que realmente assusta o inferno, o que faz os demônios tremerem, o que abala as estruturas das trevas, é quando um filho de Deus levanta e diz: chega, eu não vou mais viver assim. Eu não vou mais aceitar derrota. Eu não vou mais negociar com o pecado. Eu não vou mais ser vítima das circunstâncias. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. E a partir de hoje, eu vou viver como quem eu realmente sou. Como herdeiro do reino, como templo do Espírito Santo, como portador da autoridade de Jesus. Você já tomou essa decisão ou ainda está esperando sentir vontade, esperando que as circunstâncias mudem primeiro, esperando que algo externo aconteça para, então, você fazer sua parte? Porque eu preciso te dizer uma verdade difícil. Deus já fez a parte dele. Jesus já morreu na cruz. O Espírito Santo já foi enviado. Os anjos já estão posicionados. Tudo o que precisava ser feito do lado divino já foi feito. E agora resta apenas uma coisa:
Você decidir se vai pegar o que está sendo oferecido ou se vai continuar mendigando uma mudança que já está disponível, uma cura que já foi conquistada, uma libertação que já foi paga com sangue na cruz do Calvário. Sabe o que mais me incomoda quando ministro a palavra de Deus? É ver pessoas que ouvem verdades poderosas, que recebem revelações profundas, que experimentam a presença de Deus de forma tangível e depois não fazem absolutamente nada com isso, voltam para suas rotinas vazias, para seus vícios secretos, para suas vidas medíocres que nunca glorificam a Deus nem satisfazem a alma. E quando você pergunta por que não mudaram, a resposta é sempre a mesma. Eu tentei, mas é difícil. Como se seguir Jesus fosse para ser fácil, como se o caminho estreito fosse confortável, como se morrer para si mesmo fosse algo prazeroso. Jesus nunca prometeu facilidade, ele prometeu vitória. Ele nunca garantiu ausência de batalhas. Ele garantiu que nenhuma arma forjada contra você prosperará. Ele nunca disse que não haveria lutas. Ele disse que ele já venceu o mundo e que você, permanecendo nele, também vencerá. A questão não é se vai ser difícil. A questão é se você vai ser fiel, se você vai perseverar, se você vai continuar quando não houver mais emoção, quando não houver mais arrepios, quando for apenas você, sua decisão e sua fé, lutando contra tudo que tenta te puxar de volta para o Egito. Moisés tirou Israel do Egito em um dia, mas demorou 40 anos para tirar o Egito de dentro de Israel, e muitos morreram no deserto, não porque Deus não era poderoso para levá-los à terra prometida, mas porque eles não conseguiram largar a mentalidade de escravo. Continuaram reclamando, murmurando, querendo voltar para a escravidão sempre que as coisas ficavam difíceis. Você vai ser diferente? Você vai ser daqueles que entram na terra prometida? Ou vai morrer no deserto da mediocridade espiritual, tendo visto a glória de Deus, mas nunca tendo possuído plenamente o que Ele prometeu? Eu não escrevi esta mensagem para entreter você. Não gastei horas em oração buscando a direção do Espírito Santo para que você apenas se sentisse bem por alguns minutos e depois continuasse exatamente igual. Eu escrevi porque Deus me mandou, porque Ele tem um exército sendo formado, uma geração sendo levantada, e Ele está separando agora mesmo quem vai fazer parte desse movimento e quem vai ficar assistindo de fora. A pergunta que não quer calar é: de que lado você está? Você vai ser um soldado ou vai ser um espectador? Você vai entrar na batalha ou vai ficar reclamando de quem está lutando? Você vai pagar o preço da santidade, da consagração, da vida de oração, do jejum, do estudo profundo da palavra? Ou vai continuar querendo as bênçãos de Deus sem o relacionamento com Deus, querendo a glória sem carregar a cruz, querendo a coroa sem lutar a batalha? Porque eu garanto a você, os dias fáceis para o cristianismo morno acabaram. Deus está fazendo uma separação entre trigo e joio, entre ovelhas e bodes, entre quem realmente o ama e quem apenas usa seu nome. E quando essa separação for completa, quando o véu fino que ainda existe entre esta era e a eternidade for rasgado completamente, cada um vai receber segundo suas obras. Cada um vai prestar contas de cada oportunidade que teve e do que fez com ela. E esta palavra que você está ouvindo agora, esta mensagem que chegou até você de forma tão sobrenatural, este momento em que o céu se abriu e Deus falou diretamente com seu coração, tudo isso vai ser cobrado. Você vai ter que responder o que fez depois que ouviu, como você reagiu, se você obedeceu ou se você ignorou, porque conhecimento gera responsabilidade, revelação gera prestação e contas. E quanto mais você sabe, mais será exigido de você. Lucas 12:48 declara: a quem muito foi dado, muito será exigido. E hoje você recebeu muito. Você recebeu uma revelação poderosa sobre autoridade espiritual, sobre batalha angelical,
sobre quebra de maldições, sobre cura de traumas, sobre tudo que você precisa para viver em vitória. E agora a pergunta é: o que você vai fazer com isso? Vai guardar no coração e transformar em ação, ou vai deixar morrer como uma semente que caiu à beira do caminho e os pássaros do céu, que são os demônios, vão roubar antes que germine e produza fruto na sua vida? Amado irmão, amada irmã, se esta palavra falou ao seu coração, é porque Deus tem um propósito neste momento. Não deixe que a chama que o Espírito Santo acendeu em você se apague. Inscreva-se agora no canal e receba todos os dias mensagens e orações que fortalecerão a sua fé. Deseja caminhar ainda mais profundo com o Senhor? Torne-se membro do canal hoje mesmo. Tenha acesso a conteúdos especiais e ajude este ministério a alcançar outras vidas que precisam ser tocadas pelo amor de Deus. E lembre-se, seu like faz esta mensagem chegar a mais pessoas. Seu comentário pode ser um testemunho que restaura vidas. E ao compartilhar, você pode ser a ponte que levará alguém a um encontro verdadeiro com Cristo. Mas não ignore este chamado. Se você sair sem agir, poderá perder a chance de ser usado por Deus para transformar o destino de alguém próximo de você. A escolha é sua e o Senhor está esperando a sua resposta.